nós ganhamos no Carnaval é os amigos. E só se consegue ganhar amigos com sinceridade, com clareza, com afinidades e com respeito por todos. Cá estamos nós para mais uma reportagem sobre personagens do Carnaval. Canal Mar Norte hoje veio até à Vila do Porto Judeu para falar com o conhecidíssimo João Mendonça, o homem que percebe de Carnaval como ninguém. Não é blasfémia, é realidade. João tem muita experiência do Carnaval. João é um homem que escreve, que é um grande ator e por isso mesmo é sempre bom. E com o João temos sempre coisas para aprender. E estamos aqui a falar em off, João, sim, e falávamos de uma coisa que eu achei bastante interessante, e vamos começar por aí, que é, está a fazer 100 anos, ou sempre... Sempre e poucos anos. Fala-me um pouco sobre isso, que eu achei isso tanto interessante. É que a maior parte, em primeiro lugar, é cumprimentar quem nos vai ver e ouvir, em todas as partes do mundo, onde chega o Canal do Norte, e claro, enviar abraços, e que tenham momentos muito agradáveis com a nossa conversa que nós vamos ter. Claro que, quando se fala de Carnaval teixeirense, a maioria das pessoas julga que isto é do século, sei lá, 11, 12, com a formação de Portugal, quando não é. O nosso Carnaval deverá estar agora a celebrar um século, mais ano, menos ano, mas mais ano, talvez, uns 104, 105 anos. O nosso patrono, o nosso construtor, primeiro do nosso Carnaval, a história diz que foi o Sr. Francisco Luís de Melo, da Villanova. Pelo Chico Rouco. Chico Rouco. Foi ele que trouxe, que começou a dar os primeiros passos com o Carnaval da Ilha Terceira. A partir daí é que se começou a desenvolver, porque todo o nosso Carnaval teixeirense desenvolveu-se a partir do primeiro momento que se fez. A partir do primeiro ano, no segundo já veio diferente. Houve sempre evolução no Carnaval. Mas a maior evolução do Carnaval acontece sim com o 25 de Abril, com a explosão da liberdade de expressão. Acabou-se a censura. Acabou-se a censura. Há quem diga que as mulheres, a participação das mulheres, que na Graciosa, no Carnaval da Graciosa, remonta século XX, ou seja, ali na década de 20, 30, quando as nossas mulheres no Carnaval da Terceira também têm uma participação bastante recente, ou seja, lá para trás, não tão recente assim, mas década de 40, ainda hoje temos uma pessoa viva, uma mulher viva que saiu no Carnaval nesta altura. E sabes o nome dessa senhora? Sei. Não sei o nome dela, mas é a esposa, a viúva do Sebastião da Villanova. É a mãe de Loriano. A mãe de Loriano, do falecido meu amigo. Portanto, essa senhora ainda viva. Esta senhora mora na Ribeira da Areia. Na Ribeira da Areia, na Villanova. Ela deverá estar a atingir os seus 90 e tais. Portanto, esta é a senhora que eu marco como sendo uma das primeiras, se não a primeira mesmo. Como também outras, como a Rosa Treloiça, não é Treloiça, penso eu, também teve participação nas primeiras danças de mulheres, danças de espada, participação feminina nas danças de espada. E a partir daí começou, portanto, a partir do 25 de Abril, começa a emancipação da mulher, há uma explosão enorme. As mulheres vieram para o palco e não uma questão de correr risco, mas poderei dizer que a participação feminina no Carnaval teixeirense já ultrapassa os 50% do Carnaval total. Já temos muito mais mulheres
a participar propriamente homens, não é? Certo. E isto poderá acontecer, que mais ano, menos ano, ou mais década, menos década, que a gente só tenha mulheres a atuar no Carnaval. Hoje em dia hoje em dia muita gente fala e tem o direito de falar, muita gente opina e tem o direito de opinar sobre o Carnaval. Eu às vezes fico assim um bocadinho perplexo e cada um tem este direito, mas uma pessoa que sai ou nunca saiu no Carnaval e hoje em dia começa a opinar e a dizer como é que deve ser, às vezes eu fico assim um bocadinho triste com tudo isso. Claro que respeito e a pessoa tem todo o direito, mas nunca se pode ter a mesma influência que tem uma pessoa como o João, que sai já há mais de 50 anos. Eu penso, há 55. 55. Eu descanso agora, vou descansar agora, mas isto não é um adeus final. Eu não me vejo, eu quero sair mais e quem sabe se eu não vou trazer alguma coisa de novo. Este interregno vai dar para pensar alguma coisa. De qualquer modo, eu gostaria de dizer-te o seguinte, é que nós que saímos esses anos todos, continuamos a aprender. E um indivíduo que nunca sai, que nunca saiu, já tem explicações para dar, é de louvar. É de louvar porque o nosso teatro popular, enraizado no Carnaval Teixeirense, tem qualidades muito diferentes do teatro erudito, desse teatro de palco erudito, mais clássico. O nosso Carnaval faz sem cena, sem móveis, sem panorâmicas. Os movimentos são os atores populares que são naturais. E tudo se faz. Portanto, é preciso ter quase dupla personalidade para atuar no espaço. Embora já se leve muito material dentro de coisa. Portanto, há o gosto de quem, eu também, como tu, também concordo e pronto, e respeito as opiniões de todos. E quiçá até que algum me dê um toque de alguma coisa que me dê ideias para produzir no futuro. Mas eu respeito, porque também, hoje em dia, nós temos a porta aberta através da televisão e dos programas da internet e tal, chega-nos muito material musical e hoje tem muita gente culturalmente bem preparada e é de aceitar. Não gosto muito de ver as transformações que vão para lá do tradicional, aquele mexer no nosso Carnaval. Eu estava a pensar na evolução. A evolução sempre houve. Sempre. Não é agora, disseste no início. Não é agora que esta evolução assim tão acentuada. Há uma evolução constante ao longo dos tempos. Constante. Eu sempre fui apologista de que a evolução do nosso Carnaval deverá ser gradual, ou de grau a degrau. Não é pôr um pé no saguão e um pé no sótão, no topo da escada. Portanto, a evolução do nosso Carnaval deveria ser mais suave, de forma a que não seja uma passagem brusca. Também é preciso reparar de que os bailinhos transformaram-se, as danças transformaram-se, modificaram, mas também o público que assiste também alterou-se. Já não é o mesmo de antigamente. Embora uma mancha ou outra na plateia, com pessoas mais antigas que gostam mais do tradicional, o clássico, o nosso Carnaval clássico, com as melodias que entram no ouvido, e menos batuques, menos isso e aquilo. Portanto, mas também já existe uma classe mais nova que só viveu este Carnaval diferente, que eu costumo dizer muitas vezes, que a evolução, se for muito apressada, o Carnaval Teixeirense se poderá um dia ser de pé. Ou seja, todas as pessoas de pé a cantar o "Hey, meu amigo Charlie, hey", e todos a gozar e não precisar segundo. Pronto, os pontos já estão mais ou menos assim, porque as cantigas de mestre e coisas já estão mais viradas. Que é essa coisa que muitas vezes eu não entendo, é como é que se consegue fazer bailinhos quando o mestre canta, a primeira cantiga já não cumprimenta. Não cumprimenta já, porque o nosso Carnaval tradicional, o mestre, quando entrava,
dava as boas noites através da cantiga e quando acabava o bailinho agradecia e pedia desculpa ou perdão se cometeu alguma falha ou se tivesse ofendido alguém. Era sempre assim. Agora isso já não se vê. Ai, estalagem do corpo esbelto e perfeito. E sempre que a linha bem cuidada. E tu sempre do mesmo jeito, badalhoca e desmazelada. Bermulinda como a tua filha Maria. Isto é que é uma vida boa. Olha, mas tu sabes, a Maria, a minha filha, também está a trabalhar em Lisboa. Falei da internet com a nossa Maria e ela disse no Facebook outro dia que trabalha na Madragoa. Na Madragoa? Mas que notícia boa me dás? E o que é que ela faz que alguma vantagem lhe traga? Bermulinda, pela conversa sua, ela é puta que má rua, só tem um moço. Olha o frasco de café para oferecer que roubou da mão, ostenta no supermercado. E depois, como for, um acidente desse destrói um desempaque da madruga. Bermulinda, parece que viva estava. A mola na descoelha que inchava e a boca da nação se gastava. Entre surpresa, já não sabia, e da alegria, e de tristeza e chorei. Quando era aos saltos de mim, eu voltei a achar assim, eu não Aqui a ocorrer, enquanto falavas isso, nós somos daqueles que apanhamos essas duas vertentes. Claro. Aquela de carnaval Claro. antigo, do começo, Sim. uma gaitinha de foles, um assobio, e apanhamos agora este instrumental todo. Portanto, quer dizer que eu tenho histórias, Rui, a gente começa tu se calhar tens tens metade da idade do carnaval da Ilha Terceira. Eu tenho a metade da idade. Eu começo na década de 70, 71. Portanto, Quantos anos tinhas na altura? eu tinha 7, 8 anos. 7, 8 anos. Portanto, o que está aqui é que eu apanhei a evolução toda e conheci as pessoas todas que escreviam, porque o Charrua, o Vital, eu lembro-me de textos escritos por eles. A Trulu nunca escreveu bailes de carnaval. O Abel Costa escreveu para mim quando eu era muito novo. Não era eu que eu ia inserido no grupo pedir a ele para ele escrever. Ele tinha uma grande amizade por mim, mas eu era um rapaz com 14 anos, que eu começo a escrever com 16. Acho uma pergunta Com 16. Eu faço a volta à ilha, um baile, uma dança de pandeiro na altura, mas em 71 eu já mexi, acrescentei trabalhos, algumas sextilhas ou quadras nos assuntos do Abel, numa escola, numa benzedeira, fiz alguma coisa e pronto, e depois em 81 já comecei a escrever. Comecei a escrever os primeiros bailinhos que eu escrevo. A Fontinha, penso que é o primeiro baile que eu escrevo, e depois começo a escrever muito. Tu já deves estar quase a bater nos 50 anos de escrita, de bailinhos. Mas a caminho, talvez? Em 60, quando fizer 66 daqui a 4 anos, eu tenho 50 anos de escrita, de carnaval. Durante esse tempo todo, alguns assuntos, alguns enredos, como queremos, que tenha marcado, todos os que marcaram, ou há sempre algo que... O que está aqui é o seguinte, é que todos os enredos me marcaram a escrever. Porque podem ter sido, ou de uma forma ou de outra, mais ou menos utilizados. Porque há grupos com mais qualidades para expressar aquilo que eu escrevo, e há outros com menos. Mas a vontade de escrever é igual para todos. E depois, muitas vezes, também, os grupos também dizem, João, por favor, mais simples, porque as pessoas, pronto, quem escreve para crianças não pode escrever o mesmo que escreve para adultos, mas sempre com este gozo, com este prazer de escrever bem para todos. Deve ser uma sensação meia, não digo desilusão, mas uma sensação meia estranha quando se escreve um assunto e a gente vê que aquele assunto tem potencial e depois não vê nos dias de carnaval isso. Ou então, mais grave ainda, quando alguém altera aquilo que tu escreveste. Isto é ou outro isto é muito mau.
É muito mau. Nunca fiz isso, nem faço. Eu tenho exemplos. Para não me esquecer dos grandes trabalhos que eu faço de carnaval, eu faço danças de espada, eu tenho à volta de 30 danças escritas e participei em danças de espada no Canadá. É aquelas que eu adaptei às imagens de telenovela. Essas, para mim, foram os grandes trabalhos que eu fiz de coisa. Poderá ser que no futuro eu faça alguma coisa semelhante aqui na Terceira. Mas, voltando um bocadinho atrás, portanto, quando nós escrevemos e vamos ver o nosso trabalho e que foi adulterado e que colocaram aquilo que nós não somos capazes de dizer na escrita e que eu vejo pessoas a colocarem no assunto aquilo que eu não escrevi e que sujam e que alguém apresente o assunto como sendo um trabalho meu, eu não fico nada contente e eu puno no ano seguinte. Quando me procuram, eu não escrevo. Já aconteceu várias vezes de ver trabalhos que não estavam, que a maior parte... Uma falta de respeito para com o autor. E também falta de respeito e também falta de experiência. Porque muitas vezes o riso não está no palavrão, não está na sujidade que se põe, naquilo que se escreve, mas na forma como se diz. Isto, aquela técnica de se falar no carnaval, Rui, tu sabes bem disso, tem que haver velhacaria para se dizer as coisas. É o mesmo que dizer que há quem diga uma sextilha que se ri uma vez, que só se ri uma vez, e há quem diga uma sextilha que se consegue rir 6 vezes enquanto se fala. Portanto, isto vai do ator, de cada um, não é? É isso. Muito bem. O João vai para a diáspora fazer uns trabalhos, começa novo. Se calhar foste das primeiras pessoas a ir fazer danças de carnaval lá fora. E há uma outra coisa também que eu vi uma vez, já vi várias vezes esse bailinho, que é no Canadá, penso eu, onde havia 2 grandes mestres. Era o João Brinde. E o meu padrinho da Crisma, que era o Escudinho, que ainda está lá, e irmão do Hélio. Do Escudinho da Gualva. Qual foi a sensação? És dos primeiros quais a fazer... Eu sou o primeiro a sair daqui, para a diáspora, sozinho. Depois, a partir daí, saíram mais e eu vou em 88, finais de 88, ingressei, portanto, no Carnaval de 89, com o João da Preta, que eu fiquei conhecido por João da Preta, que era o Francisquinho, que vinha da tropa, com o meu padrinho, que já faleceu, padrinho de batismo, que faleceu o ano passado, e tenho muitas saudades dele, e nós fomos muito felizes nesse aspecto, porque nós escrevemos, mas é interessante é que eu mandei o assunto para lá, ainda hoje, esta semana falei sobre isso, mandei o texto para lá, era a Teté Preta, a Preta, que vinha do ultramar porque ele era soldado, e quando voltou à terra trazia uma preta que se chamava Teté e os filhos todos, os pretinhos todos atrás dela. E só que eu mandei o assunto, embora no visto ainda a escrever, mando o assunto e tal e qual como se falava, os Teté, os pretinhos, os soldados, o Francisquinho, falava assim, e da maneira que falava, escrevia. Okay. E quando mandei o assunto, alguém lá que estava de responsável também na dança, comentou, disse, leu o texto e disse, este edito que vem da Terceira deve ser muito bom, porque isto não vale nada. Que o assunto não valia nada, porque ele estava a ler aquilo tal e qual como tinha escrito. E quando eu comecei a falar e a fazer o papel, pronto, encarnei aquele papel de preta com o máximo respeito a quem tem esta cor. Renata, sabe que ainda em Portugal há coisas que me seduz e que o Cabo da Praia fica com menos um dia de carnaval por causa da falta da merda da linha. Os meus pais são de São Miguel. Foram para o Brasil em lua de mel, muito tempo já lá vai. Logo na primeira semana, nas praias de Copacabana, minha mãe chifrou meu pai. Então meu pai se desquitou e novamente se amarrou com uma mulata, velho maroto. Tinha a mulata um seio enorme como goiaba, daquele seio que ninguém sabe onde começa ou acaba e que não deixa passar o sol para a rede de esgoto. E posso falar
Sou nega total e bela, toda a minha cor é real. A árvore genealógica diz que tem uma costela do Pedro Álvares Cabral. Minha avó Chica da Silva era escrava e cana de açúcar cortava no canavial todo dia. 9 meses depois da merenda, bem no meio da fazenda, a minha mãe nascia. Mas tua avó era branca e tua mãe era mulata, certo? E a minha mãe ficou para parir de fato. E um dia no meio do mato não tinha parteira por perto. Meu pai saiu no cavalo a trotes, foi pedir auxílio ao coronel Madureira e nem a toque de chicote conseguiu trazer a parteira. Minha mãe ficou no meio do mato sozinha, apertou as pernas mais uma coisinha, fiquei preta desta maneira. Claro que foi, ele disse que diabo, ó João, eu não esperava que isto fosse assim, pois leste aquilo que eu ia fazer e parecia-te que eu estava a escrever mal português. Exatamente. Mas foi engraçado assim, e foi uma dança, foi a primeira dança Não, mas com dois mestres de pandeiro, porque na história ninguém sabe quem é que começou. Já há danças com 3 mestres, com 2 mestres, com 4 mestres, podem até vir com 10, mas ninguém sabia ainda quem é que tinha começado com 2 mestres, porque só até ali só havia um mestre de pandeiro. Até havia ali um problema, é que ninguém tinha a certeza se aquilo ia dar certo, não é? Se ia dar certo dois mestres a bater o pandeiro, como é que se iam sincronizar com os pandeiros, o ritmo e aquela coisa, e os Zombrindo e o... Eram bons. Eram muito bons. Eram muito bons. Sim, o Escudinho ainda hoje vivo, foi das coisas melhores que nós tivemos. Depois temos o José Belém, que foi talvez, ele orientou-se, o Zombrindo era mais novo, e depois vem outros que começam a imitar. O caso do Francisco Melo, que vive cá, que está cá no Porto Judeu, que viveu muito tempo no Canadá, que aprende aqueles tiques, aqueles zigue-zagues, aquelas coisinhas todas do escudinho, aquele balhar com a cabeça, o bater pandeiro com a ponta dos dedos, sorriso sempre. Uma coisa sempre assim. E depois a partir daí, mas é preciso dizer-se que o carnaval lá no Canadá era sábado e domingo, e aqui na Terceira era domingo, segunda e terça. Mas aqui também sai uma dança com 2 mestres. É o Escudinho, o irmão do Hélio, o Escudinho, e o Álvaro Silva. Saem os 2. Okay. Só que com um dia de atraso. Porque no Canadá... A minha que foi a primeira. Tens razão. Estás a perceber? O engraçado, João, é que hoje em dia vai muita gente, e naquela altura ia muita gente lá fora, interpretar, fazer uma personagem num baile. Tu não. Tu vais lá, escreves o assunto, representas e fazes tudo. E isto é um gozo enorme. Claro. Eu até, abrindo aqui, eu só que já fui tantas vezes à América e tenho grandes amizades que nunca, as saudades que eu tenho imensas e um agradecimento infinito àquela gente que fazem tudo por mim. Quando eu chego lá e convidaram-me para ir em abril a uma festa do Espírito Santo para fazer um sketch humorístico, e eu disse, por favor, eu não vou agora por aí abaixo. João, tu tens que vir. E eu fui fazer a vontade ao rapaz. Ele disse, não, mas só vou um dia, só quero estar um dia na Califórnia, imagina. E eu saí daqui do 25 de Abril, saí para Lisboa, dormi no hotel, do hotel fui para o aeroporto no outro dia de manhãzinha, fui até São Francisco, 12 horas de viagem, de avião, 6 horas no aeroporto, passei do aeroporto para fora, mais 2h30 para chegar à casa dele, fiz um espetáculo no sábado e no domingo vim para a Terceira. João, vais ficar mais uma semana? Não, já vi a América. E eu voltei para Boston, e na terça-feira já estava cá. Portanto, gosto muito, e sempre que me pedem eu vou, porque eu adoro aquela gente. João, sempre me pedem, eu lembro-me aqui, a gente estamos aqui numa mega conversa, uma conversa com a vaqueira. Eu gostaria que toda a gente que está aí no lado participasse, tu vais sempre participar connosco. Porque eu tenho histórias para contar que nunca mais acabam. Eu sei que tens. Histórias lindíssimas. Eu vivi coisas no Carnaval. E eu tive o prazer de viver coisas contigo. Que saíste comigo 2 vezes. Eu já disse isso várias vezes. Não há ninguém no Carnaval que tenha saído com mais gente do que eu. Eu saí com muitas centenas de pessoas no Canadá. Depois, em 91, recebi um convite para ir fazer uma dança à Califórnia, a São José, com o António Calhoca, da Caldeira, que já faleceu,
convidou-me e eu fui lá fazer uma dança. Eu fui várias vezes à América fazer danças, fui com o João, o saudoso, o grande amigo meu, o João Martins. O João Martins convidou-me, estive 40 e tal dias em casa dele, fizemos uma dança eu com o Álvaro e que nós viemos para a terceira, portanto, a mais um montão de gente. Danças de espada que levavam 80 pessoas, com músicos e dançarinos e isso tudo. Portanto, são muitas centenas, talvez 1 milhar ou 2 quase, de pessoas que já saíram comigo. Eu aqui também, na terceira, saí com muitos grupos, com vários grupos, fui às Beirinhas, estive com... Portanto, eu penso que não há ninguém que tenha saído com mais gente. Não estou a pôr-me à frente de ninguém, mas eu penso que Sim, não. mas é uma realidade. Eu saí contigo... 2 anos que foi um sucesso terrível e nós agradecemos e há uma história aqui, João, que uma das coisas que deixa-me dizer-te é o seguinte, é que eu tenho que dizer isso. O que nós ganhamos no Carnaval é os amigos. E só se consegue ganhar amigos com sinceridade, com clareza, com afinidades e com respeito por todos. E isso eu fiz sempre. Por isso é que qualquer uma pessoa que saiu comigo, se estivessem a fazer bailinhos, só tenho a dizer assim, porque eu sei que dizem, o João pode vir quando quiser, porque a gente tem sempre a porta aberta. Portanto, não é de empurrar para fora. Portanto, onde eu passei, deixei muitos amigos e uma vontade enorme de me receberem outra vez. Isso é muito importante. É muito. João, eu gostaria que tu... Eu lembro-me do meu irmão saiu com o João também, na Água Alva, e que gostava que me contasse essa pequena história, porque eu sei que quando o meu irmão disse, olha, o João para o ano vem connosco, e eu disse, não é possível, eu era novinho na altura, claro. E o meu irmão disse, não, vai ficar abaixo. Como é que foi essa ideia de vir à Vida Nova, sair com o meu irmão? O teu irmão Francisco, nós fomos à casa do Francisco, convidá-lo para sair nas nossas danças de pandeiro. O Francisco e o Jorge Varanda. E depois, penso que no ano a seguir, veio também o Francisco Gracioso, que depois foi viver para o Canadá e que ainda deve estar lá para os lados de Calgary. Esse rapaz era mais novo que o Francisco e que o Jorge Varanda. E foram, eu penso até 2 ou 3 anos. Eu penso que o teu irmão teve 3 anos comigo na Água Alva. Eu penso até que o Francisco esteve até o Serão à Moda Antiga. O Serão à Moda Antiga, o Babé Inteligente, também, que sai em 84. O Babé Inteligente, nós saímos na altura, em 1984, é no ano que se inaugura a Praça de Toiros de Angra. Nós fomos atuar lá, dentro da praça, para 5 mil pessoas, que estava cheio, e embaixo também. O Babé Inteligente passou... Hoje talvez o texto não fosse nada do outro mundo, porque nós ganhamos muita experiência e vamos aprendendo muito ao longo do tempo. A maior parte dos assuntos que eu escrevi não foram todos grandes peças literárias, porque eu fui adquirindo experiência, e é isso só se adquire, é como o cachimbo, põe a boca de lado se a gente o usa. Se não usar o cachimbo, é que põe a nossa boca de lado. E o teu irmão foi comigo à Gualva, e o Jorge e o Francisco. E então, 2 anos depois, o nosso grupo acaba por se desfazer. Acaba por haver ali uns atritos, uns certos atritos. Era quase como um Ventura em relação à imigração. O teu irmão e o Jorge eram os imigrantes, e não havia, e houve uma pessoa ou duas, vamos pôr, ou duas, que é mais do que uma, porque tem que ser, e então não era um bocadinho difícil, gostava aos imigrantes, não gostava muito dos imigrantes, e então eu fiquei chateado porque nós devemos receber bem nas nossas casas, e eu queria receber bem o Francisco, e achei que a única forma de eu pagar os favores que eu tinha a teu irmão e ao Jorge era ir com eles os 2 anos que eles tinham vindo na Água Alva. Eu disse, eu vou com vocês na Vila Nova 2 anos. Eu ia no carro das 7 à noite para baixo, ensaiávamos ali ao lado da mercearia do José Fomega. Apanhei o José Fomega, apanhei o José Borges, apanhei... não sei se existe alguém com
com tanto para contar de carnaval, com tantas... Eu tive José Cardoso Quinteiro, apanhei o Chico Inácio, João Jacinto a tocar violino, a Rebeca. Do Jorge Varanda, o pai de Jorge Varanda. O pai de Jorge Varanda. Sim. O teu pai. Meu pai. Eu apanhei... aquele tio, um que tocava violino. O Valdemar Romão. E teu pai estava a tocar viola e tinha que se arredar sempre assim, porque ele fazia assim com o arco da Rebeca, e um dia o arco da Rebeca passou por baixo das cordas. E passou por baixo das cordas, e ele sempre a tocar. E o Chico Inácio, uma dança da Ribeira da Areia, que acaba em São Brás, e veio para aqueles cerrados abaixo. E o João Jacinto. O pai de Batatinha, do Francisco Lima. Para aqueles cerrados abaixo, uns a conversarem uns com os outros, e, às escuras, e um a tocar violino mais atrás, Rebeca, João Jacinto. Mais para trás, sozinho a tocar, e os homens à frente a contar, então, olha que bem, foi onde, não sei o quê, e o músico que lá atrás disse, olha, já aprendi a moda. Aprendeu a moda no último dia. E meu pai diz assim, agora, meu pai ia tocar violino. Mas há histórias engraçadas, Há histórias engraçadas. Que era o que me dava prazer de sair no carnaval, para além de a gente ter namoradas nos salões todos. Não tínhamos era uma bicicleta para ir vê-las. Para ir vê-las na quarta-feira. Mas era, toda aquela que aguentava o casaco era uma namorada que a gente arranjava. Aquilo era preciso, elas estavam ali mesmo à frente, também havia muitas, sempre à frente, sempre à espera de apanhar o casaco deste e daquele, não é? Há uma história muito engraçada do Aguiarinho, falecido já, que depois acontece com ele uma coisa estranha. É que as casas de povo, as nossas sociedades não tinham os requintes que há hoje. Aquilo era... E deu uma dorzinha na barriguinha, talvez, de comer talvez umas coisinhas meias estragadas. Não era muito, umas bolachas Marias e um copo de água ardente de figo. Não havia abundâncias. E agora ele vai ali da serreta, e sempre com vontade de, como é que se diz em português, arriar o calhau. E agora, muito malzinho que lia, e as sociedades não tinham casas de banho, e as coisas... E ele chegou, quando saltou da carrinha sem luz, aquilo sem luz era uma tristeza, ele o que é que fez? Saltou para o cerrado. Só que as danças antigamente tinham aquelas fitas nos lados, lembras? Aquelas fitas nos lados, ele quando arriou as calças... Depois, sem querer, o bolo de aniversário caiu bem em cima dele. Ele, quando se levantou às escuras, não deu por isso, e quando saltou para a carrinha de papelão da base encerada, ninguém podia parar lá dentro. E então, mas agora o que foi? E então foi um que tinha uma navalha, cortaram as fitas por cima. Até hoje é conhecido pelo caga nas fitas. Não, a gente também... Eu lembro-te do dia, João, que a gente no nosso baninho, quando saíste connosco, que o João Jacinto, infelizmente, já partiu, que estávamos a tocar, penso que foi no Espanhol, um toureiro que veio à terceira, e ele está a tocar, fazemos uma roda, estás a dançar com o Francisco Lima, a Batatinha, e ele está a dormir, e era o arco da Rebeca a passar por cima dos dois. E a gente olhou para trás para ele, deu um toque e toda a gente olhar aquilo. Mas foi. havia... E lembras-te do Jorge, o nosso Jorge, que não vai... Porque sou muito amigo com ele e não estou a contar mentira nenhuma, quando namorou a sua mulher, a Rosa, okay. A Rosa, que ele saía do Clube da Ribeira da Areia, assim, mais tardinho, e chegava ao ensaio mais tardinho, e saía mais cedinho, que era para ir falar com a Rosa. E o João da Rita, isto não pode ser, e o Jorge disse qualquer coisa, e o João da Rita atirou o violão, com o violão passou a casa toda aos pulos, no meio do sobrado, e não se rachou nem nada, estava tudo, mas era assim. Amanhã choveram e fizeram juras, deixaram fora a palavra dada, quantas bancadas e lá vamos tudo, a mão não estás para preparar. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo.
não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Houve um pavão que me quis calar, mas nunca tive medo ao longo da jornada. Sou um homem livre, não vivo amarrado com os que vivem presos à alçada. Eles comem tudo, eles comem tudo. Eu penso que o essencial disto tudo é divertir-se, mas também divertir com responsabilidade. Completamente. Eu hoje, ainda a falar com a minha esposa, porque eu sei, no grupo da terceira idade dos biscoitos, Carnaval Sénior, e estou-me a divertir mais do que me diverti até agora. E isto porquê? Porque sinto-me à vontade. Diz, pá, eu já dei muito ao Carnaval, não estou para me estar aqui agora a chatear, e estou a viver aquilo, e a fazer a minha personagem como posso e sei, mas estou-me a divertir, estou a viver bem aquilo. Porque anteriormente eu não me divertia tanto, por causa da responsabilidade. Sim, estás a ver as duas vertentes. Eu sei no baile da terceira idade do Cabo da Praia, para mim, eu tinha lá o meu grande amigo, o José Evelino Simões, e claro que convidou-me e eu disse lá, vou. Mas eu pensava que o José ia dentro do baile comigo, acabei por, o José sentou-se, acabou por ir a tocar no banco, sentado no banco, e eu fui personagem e fui bem. E adorei aquela experiência de participar com aqueles senhores e aquelas senhoras, adorei. Tinha um dançarino com 84 anos. E a forma como o percurso foi agradável, muito agradável. Não é dizer que vou todos os anos agora na terceira idade, sou capaz de não ir lá mais, mas gostei e adorei. O Carnaval para mim hoje é trabalho. O Carnaval de divertimento já lá vai, Rui. E eu faço Carnaval que há quem diga, mas como é que é possível tu? O meu Carnaval é sozinho. Como é que se faz Carnaval sozinho? Eu vou explicar. Eu saio daqui para os ensaios para a Gualva, aqui pelo meio do mato acima, Santana, até à Gualva, com chuva e nevoeiro. Chega-se ao Carnaval, eu não vou no autocarro, vou no meu carro, sozinho, danço no raminho, pergunto ao grupo, onde é que vamos agora? Vamos para os biscoitos. Eu salto no meu carro, sozinho, chego à frente aos biscoitos, telefono para o grupo e digo, olha, tem aqui uma a dançar, vamos ficar? Eu faço assim, desta maneira, venho da praia para o Porto Judeu, sempre sozinho, faço o Carnaval sozinho, no meu carro. Portanto, vem que eu quero... eu sou uma pessoa seríssima demais no Carnaval. Só me torno o João que me conhecem em cima do palco. É quando meter o pé no palco, já não sou... A minha esposa dizia muitas vezes, Rui, tu diverte mais, tu vives muito isto. Pois é, mas é uma responsabilidade e eu não... Agora eu estou a ver este papel que estou a fazer neste grupo da terceira idade, mas sozinho, eu quase que ensaio em casa sozinho. Eu faço o gesto, faço isso, para quando chegar lá, já está mais ou menos. Agora, Rui, é muito importante que a gente não se esqueça de falar o seguinte. Nos umboreiros, nesses umboreiros que a gente são pessoas que passaram no Carnaval e que trouxeram o Carnaval às costas. Eu ia falar em vários nomes. Sim. Falar em vários nomes, por exemplo, nas lajes de Nova Gualva, toda essa gente, Fernando Chapateiros, Pedro Paulos, essa gente toda. O nosso Carnaval é isso mesmo, muito respeito que eu tenho por eles todos. Exatamente. E todos eles são bons, foram bons, com mais uma tricazinha de um lado ou do outro, não interessa, o que interessa é a imagem popular, o nosso povo que andou aí de um lado para o outro. O nosso Carnaval não era tão rico, era de pobres, de gente pobre rural. O nosso Carnaval não entrava na cidade, era expulso da cidade. Dançávamos na Praça Velha a fazer uma visita à Câmara, dançávamos e o pessoal descia a rua de São Francisco e penetrava no meio da dança e saía no outro lado e ficavam a olhar, mas o que é isto? Portanto, havia um outro género de Carnaval, o Carnaval de elite,
de elite que acontece, por exemplo, no Teatro Angrense com as matinés de Regina e o Lions, o clube do Lions, e bailes de máscaras requintadas, e o nosso carnaval era pobre. Pobre talvez porquê? Porque era recente, não era tão velho, e tinha nascido no meio rural. Com uma explosão, ou seja, com a revolução, com uma explosão de expressão, liberdade de expressão, essa liberdade vai fazer, e também o poder económico é que nos arrasta para a Angra. Como? Através do liceu. Quem é que estudava? Eram os mais ricos. E os pobres começam, o povo começa a entrar, a ir para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do liceu, e depois começam-se a misturar, a namorar as raparigas namoram os rapazes do campo, e ao contrário, e depois os casais já estão todos misturados. Hoje em dia respeitam-se todos uns aos outros, e as freguesias foram mais amigas umas com as outras. E ainda gostaria de dizer mais, que são retalhos, aquilo que eu estou a dizer são pequenos retalhos, mas que depois sirva também através da nossa conversa para agrado de todos, é que o nosso carnaval era de gente simples, de muito simples, e ainda bem que abriram as portas, porque começaram a ver. A pena é que as entidades públicas é que poderiam também dar mais um bocadinho de importância, para além do subsídio que dão, que se preocupassem mais com como nasceu, como é que isso nasceu, esta mecânica de carnaval, como é que trabalha, e a maior parte não sabe o que é uma dança de pandeiro e uma dança de espada, e estão lá nos gabinetes, muitas vezes, sem saber o que é isso. Por isso a minha pergunta no início, não era pergunta, mas era só uma observação. Hoje em dia toda a gente fala do carnaval, mas é preciso vivência, é preciso não esquecermos aquelas pessoas que desde o Francisco Rouco para cá fizeram danças e apareceram muitas pessoas. Eu confirmo aquilo que tu estás a dizer, porque uma vez fui na Ciências nesse banho connosco, fomos dançar ao pavilhão no campo de jogos, ao lado do campo de jogos no pavilhão, com um bailinho que foi um sucesso. Fomos no dia 1 de maio. E eles estavam lá a dançar e mandaram parar para nós entrarmos, e aquilo foi um baldúrio que as pessoas começaram agora estes gajos vêm para aqui, não sei o quê. Sim. E eu era bastante novo nessa altura. Eu sou que o bailinho era bom, correu muito bem, penso que foi no teu ano. E nós íamos ao clube dos oficiais à base. Esta mistura de classes faz com que... Mas também foi o valor dessas pessoas humildes e simples e pobres, que são grandes atores, que hoje conseguiram, com a sua simplicidade, como disseste, unir essa gente. Hoje eu sou doutor, toda a gente hoje sai, porque ninguém é melhor do que ninguém, e temos que respeitar todos uns aos outros. E foi essa envolvência dos mais pobres, do meio rural, que hoje em dia... É necessário ver-se que nós trouxemos o carnaval ao longo dos anos, porque o carnaval estava no ramo grande. O carnaval era mais ramo grande. Eu costumo dizer que nasceu na Vila Nova, Agualva, Laje... Ramo grande, é isso mesmo. Ramo grande temos Vila Nova, Laje, Fontinhas, São Brás. Isto é o ramo grande. E depois tem grandes nomes. Que, ali nas fronteiras de cada praia. Qual foi para ti o melhor? Tu tiveste muita gente a contracenar contigo. A contracenar comigo é difícil, mas nós temos o Alexandre Silva aqui da Ribeirinha, é fantástico, é um rapaz que decora muito bem, e dentro daquele género tem boas qualidades, tem muitas qualidades. Claro que o nosso grupo também tem o Adriano, tem o António, tem o Abel, várias pedras importantes. Claro que há sempre um que pode sobressair mais um pouco, que é o meu caso, mas não a nossa vontade tudo trabalha para o mesmo monte, e também sempre tive o cuidado, muitas vezes, quando contracenei com atores mais fracos, se ele descia, eu tentava eu próprio tentava ir mais para cima para equilibrar o sucesso final.
Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, uma conversa bastante interessante e amena e muito, muito interessante mesmo, estou a gostar. Nós temos uma coisa que era... Não falamos nos atores, temos que nos autores. Nos autores. Isso é preciso não esquecer. Então vamos falar nos autores. Mas antes disso, os atores, é muito importante, e para mim dou muito valor àqueles que, respeito todos, claro, mas aqueles que conseguem fazer mais do que um papel. Aqueles que conseguem... Sim. Porque há pessoas que fazem aquele papel e limitam-se àquele papel. Claro que também temos que ver o seguinte, há indivíduos na ilha, trouxeram no nosso carnaval, que marcaram presença durante muitos anos com um papel único. O caso, por exemplo, do Carlos Dias. Há vários papéis, o caso das velhas, das Fontinhas. O Marco. Portanto, vem para abaixo, alguns que vão sempre assim, vão sempre marcando aquele papel onde se sentem bem. E também é um chamariz, porque é o baile da velha, o baile do velho, o baile deste e daquele, do tolo. Portanto, e é isto. Eu já saí de homem várias vezes, mas nos últimos anos tenho saído no baile da Guava sempre de mulher, porque era preciso ali contrastar um pouco na envolvência da cena também, e os coloridos, essa miscelânea toda que faz com que a imagem seja agradável de se ver. Portanto, isso faz tudo parte. Autores. Pessoas que escrevam bem, pessoas... Tens alguém que tenha sido a tua referência, ou isto nasceu contigo? Eu tenho referências porque... Marcaram-me o José Fernandes Foguete, escrevia muito bem danças de espada. Ele usava, portanto, uma métrica, uma quintilha sempre de princípio ao fim. Nos assuntos tinha uma forma, uma métrica muito gira, muito coisa. O Foguete, que Nosso Senhor tenha, o Foguete José Fernandes. António Mendes escrevia muito bem. O Jorge Rocha escreve simples, mas muito claro, e não falhava, a métrica muito perfeita. O Hélio Costa tem outro género, Ricardo Martins, já uma onda nova, mais o Samuel, vamos atrás, o José Esteves, escreve muito bem. Depois temos o Ladeira, o José Soares. O José Soares escrevia muito bem. O Andrade também escrevia muito bem. O Retornado chegou a fazer Retornado escrevia muito bem danças de espada. Portanto, nós tivemos uma mistura, uma panóplia enorme de autores que escreviam muito bem. Há um jogo de técnicas que eu venho a aprender ao longo dos anos, principalmente quando era muito mais novo, que é a septilha aplicada aos fechos de conversa, de parte. Isto ensinou-me, eu ainda estava a estudar na praia, o Ladeira, o José Soares. Um homem com a quarta classe. E tinha uma métrica fantástica. E a métrica da septilha, eu fiz um negócio o ano passado sem pensar bem na questão. Troquei um cachorro malhado em troca de um burro anão. Eu muito contente fiquei, mas quando a casa cheguei, a mulher não queria cão. Isto é a septilha, o jogo. Ao amigo, eu já te digo, porque já andei a viajar, lá por cima não há perigo, quando o motor parar, é logo na mesma hora, salta 2 ou 3 cá para fora e vão atrás e voar. Isto são septilhas, tem um jogo muito interessante. O Álamo escrevia muito bem cantigas de mestre. Uma das coisas que o Hélio bateu o recorde a nível de quantidade e qualidade. É pena que não possa estar a acompanhar, porque eu este ano escrevi à volta de 10 assuntos. Tem dois, eu vou-te contar a história rápida, tem 2 que não saíram, estão ali para saírem na Páscoa, para quem quiser, na América e no Canadá. São bons, só que quando escrevi para o Canadá, a pessoa disse ao João, não tem pessoal para fazer o assunto, e eu escrevi outro, e um outro que eu escrevi para a América, eu já estava a faltar só uma coisinha para fechar o assunto, e eu disse, mas esta pessoa pediu-me um assunto e mandou-me isso escrito. E eu disse, acho que não estou a fazer bem esse assunto, aquilo que eu me pediu. E quando fui à procura de ver e encontrei a mensagem como me tinha mandado, eu disse, passa-se mais ou menos, mas
a mesma ideia está mais ou menos, mas só que não é num lugar, é no outro. Epá, eu não vou fazer isso ao pai, eu vou escrever outro. E ele não sabe que eu fiz isso. Eu fiz outro assunto, mesmo a escrever aquilo que ele me pediu, e guardei o assunto. Tenho 2 assuntos. Tens algumas quadras ou sapatilha ou cestilha que para além eu posso dizer o seguinte, é que a primeira vez que eu saio, com 7 anos, eu saio num balinho... Não me digas que ainda te lembras de... É a primeira cantiga, eu ia de ratão. A primeira cantiga eu ia de ratão, eram os mentirosos e os verdadeiros. Eu dizia assim: um dia estive muito mal, mesmo quase a perder a vida, levaram-me para o hospital com doença desconhecida. Eu tinha na barriga um peso e uma aflição, e para a verdade diga, fizeram-me uma operação. Mas que a operação foi aquela que eu tinha a barriga aos morros, era um cão e uma cadela com 17 cachorros. Isto foi a primeira cantiga que eu disse no Carnaval. Uau! É. Ao longo desses anos, quantos mesmo, estamos a chegar ao fim, quantos assuntos já fizeste ao todo, mais ou menos? Rui, escrever 50 anos de bailes de Carnaval, onde eu escrevi anos a escrever 20, 21, 22, eu calculo 450, no mínimo, deve estar. Eu digo sempre que está à volta disso, porque eu veio anos a escrever esse número de danças completas, porque na altura quem pedia o assunto pedia também cantigas, ia tudo junto. Só comecei agora a escrever só os assuntos, só o interior, há pouco tempo, e é só 3 ou 4 assuntos que eu tenho que não tenho as cantigas de mestre. Todos eles têm as cantigas de mestre. Eu perdi vários trabalhos meus, porque quando eu fui para o Canadá em 89, levei os trabalhos escritos, não havia pens, não havia nada, levei os trabalhos escritos, e houve, na altura, nós em 1990, viemos cá a terceira, com a dança com os 2 mestres, que foi a promessa, e quando chegámos lá, as águas do esgoto tinham subido na rua e inundaram a casa da minha prima, e os trabalhos estavam dentro de uma pasta de executivo na clausuleta, e perdi os trabalhos escritos. Pronto, perdi vários trabalhos assim, mas hoje em dia tenho muito trabalho. Claro que também tenho que dizer o seguinte: eu quando regresso atrás e vejo alguns trabalhos que eu escrevi, que saí com eles, que tiveram um sucesso imenso, tal bem, não eram tão perfeitos assim. Hoje em dia eu já vejo que não eram tão perfeitos como... Mas há baixo que perduram para sempre. E depois começo entre aí, ainda hoje continuo a não dizer tudo o que quero, porque eu levo muito tempo a ler, e isto também faz com que, quando eu escrevo uma cantiga, um fecho de uma coisa qualquer, muitas vezes já escrevo de 2 maneiras diferentes para dar o poder de escolha. E isto complica, mas eu gosto mais de ser assim, os trabalhos ficam mais perfeitinhos. Sim, senhor. Grande João, vamos ficar por aqui, o tempo já vai longo, era uma conversa que estávamos aqui toda a noite a falar de Carnaval e não parávamos, porque falar com quem sabe não é a mesma coisa que falar com, não é quem não sabe, mas quem tem pouca experiência, e não é com maldade que digo isto, porque é uma realidade. Há pessoas que saem do Carnaval há muitos anos, que têm a experiência, que têm a vivência, que passaram por aqui as dores que tiveram para conseguir chegar com um baile ao fim, enquanto que outras pessoas que nunca saíram, que saíram uma vez ou 2, ou expõem-se aí a conversar e a falar de... Mas pronto, nós temos que respeitar toda a gente, e ainda bem. João, uma última mensagem para a nossa diáspora, para aquela gente que te adora e para o nosso Carnaval. Eu gostaria de mandar abraços muito, muito grandes para os meus filhos que estão no Canadá. Se me virem, estão a ver que eu estou mais velho, mas continuo a amá-los muito. Abraços para os meus amigos da América e de todo o lado, João Valadão, que está na Califórnia, Manuel Tigela, e tantos outros, o meu amigo dos altares, agora, que me falta o nome, mas ele sabe que depois eu vou dizer que o abraço é para ele, e tantos outros que tem neste mundo, que eu não queria deixar de mandar esses abraços. Eu digo-te sinceramente, as pessoas que veem o Carnaval com a abundância que é hoje, deveriam ter experimentado, isso é como a vida, como as eleições que nós estamos a disputar agora, deveriam ter experimentado o Carnaval passado para ver o sabor que ele tinha. O nosso passado foi muito amargo, a nível de família, a nível de pobreza, de sofrimento, de falta de expressão, que a gente não tinha direito de exprimir.
mas era tão saboroso uma bolacha torradinha e um copo de aguardente, que era o que eles tinham para dar. Depois a primeira casa que aparece com muita abundância é o Salles no Juncal, que trabalhava na base, que já tinha cigarros de Salem, abertos de coisa por cima da mesa E acordar de manhã e sentir o cheiro a feno. Tudo, é feno. E ver no escador de tabaco as crianças a dormirem nos quartos onde a gente passava. Havia lá um quarto que era adaptado para dormitório de crianças. Exatamente. Era tão bonito o nosso carnaval. E ainda continua a ser. Mas o que eu noto, para finalizar, é que há um bocadinho daquilo que chamam dor de cotovelo. Eu gostaria de amear outra frase, mas não, porque antigamente nós cumprimentávamos, quando um grupo se encontrava, a gente cumprimentava-se e era uma alegria enorme em ver o grupo que estava à nossa frente e que estava atrás. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando o tio Alcindo, o João da Gualva, o António Ivo, seja lá quem for, os mais velhos deste carnaval, trouxeram o carnaval nos ombros, e os novos olham assim, como quem diz, este velho ainda anda aí. Nunca sentiste isso? Sim, por isso, João, é que nós tivemos a excelente ideia de trazer cá para fora agora as personagens do Carnaval. E falando com eles, como já falamos com o Caroço, com o Sr. António, com o Jorge Rocha, contigo, embora ainda sejas um jovem, mas trouxeste o Carnaval e tantos outros, Fernando Jesus, El Costa, toda essa gente são pessoas, Fernando Sapateiros, para não ir mais para trás, e outras pessoas. Sou Fernando Sapateiro, o Pedro Paulas, essa gente toda para trás. Eu Fernando Sapateiro para a América. Eu escrevi para o Fernando Sapateiro para a América. Portanto, é isso que nós temos. Eu fui muito amigo, e sou amigo com os filhos, e sou muito amigo com eles. Calhocas, essa gente toda. Calhocas, já eu também. Eu tenho uma miscelânea de gente, uma coisa, um manancial de amizades, uma coisa louca. Foi o Carnaval, foi o melhor que me trouxe, foi as amizades que tenho. Para além de riqueza, foi pouca. Ganhei, ela serviu bem, porque é assim mesmo, eu escrevia, porque o dinheiro ajudava-me. Mas a maior riqueza de todas foi o reconhecimento que nós temos. Foi isso. Fala, acabando em reconhecimento, é tão bom chegar acima do palco, e ainda hoje saindo na terceira idade, ou no Carnaval Sénior, e sentir os aplausos e as palmas daquelas pessoas, os risos que nos dão. Daqui, do Porto Judeu, um forte abraço para todos, para o canal Manuel Caneta Vídeo, para a Rádio Televisão Artísia, também para o nosso canal, obrigado por nos acompanhar. Dizer-vos que é um gosto enorme estar aqui deste lado, a fazer esse trabalho, gratuitamente, com muita dedicação e muito amor. Um abraço para o Mário Salles. Mário Salles dos Altares, que esteve na tropa. Mário, perdoa-me. Mário, ainda fui a tempo, antes de acabar. Forte abraço, continuamos por aqui e até uma próxima oportunidade.